Olá, eu me chamo Ruby Amor, sou especialista em neurociência e comportamento e estou aqui para trocar algumas ideias, alguns insights, provocar pensamentos. E hoje a provocação tem a ver com preguiça mental. É algo que tem aparecido pra caramba nas terapias, algo que está aí no nosso dia a dia, algo que inclusive leva a gente a pensar que o nosso medo de perder espaço para inteligência artificial, ele pode ser muito real. E não é porque a inteligência artificial vai tomar alguns trabalhos, e é possível que vá tomar, né, diversos trabalhos, mas eu acho que é muito mais provável que isso aconteça por conta da nossa preguiça mental. Então, para falar dessa preguiça, eu vou explorar aqui duas situações que aconteceram comigo e a partir delas a gente vai desenhar cenários e aí nós vamos pensar juntos. Para começar, quem tem preguiça mental provavelmente vai parar o vídeo aqui porque 10 já é muita coisa e tal, só que é bem você que precisa disso, tá? Então, vamos lá. Ontem, sábado, dia de limpeza, eu estava lavando calçada com lava-jato. Para quem aqui faz arrumação, faz limpeza de casa, já deve ter percebido que quando você está focado, fazendo alguma coisa de limpeza, é comum que a nossa mente se organize junto. É comum que a nossa mente tenha insights. É comum que a nossa mente encontre soluções. Organize algo literalmente, né? Resolva questões, inclusive. Poxa, eu estava aqui limpando tal coisa e aí me veio aqui, como é que eu vou resolver aquela situação? Me veio aqui um planejamento de algo, me veio aqui algum insight. Isso acontece porque quando a gente organiza fora, a gente também organiza dentro. Então, é muito comum que isso aconteça. Sugiro fortemente, inclusive, que você faça isso de forma ativa, de forma consciente. Né? Agora vamos para essa situação. Então, estava eu ali lavando a calçada com lava-jato, coisa que eu não fazia há muito tempo, né? Vamos contar aí os 10 meses do meu bebê, mais um tempo aí de gestação, há muito tempo eu não lavava a calçada com lava-jato, estava lá lavando, uma calçada relativamente extensa, e aí surgiu uma situação e a partir dela me veio aí uma ideia de possibilidades de explorar essa situação. Então, essa é a situação número 1, e a partir dessa situação nós vamos desenhar cenários possíveis que falam de comportamento humano. Então, vamos lá. Como eu já disse, lavando com lava-jato, depois de um longo tempo sem fazer isso, acontece que em menos de 5 minutos eu percebi que eu estava com muita dor na mão, de segurar o gatilho, né? Para quem sabe, talvez algumas pessoas conheçam como lavadora de alta pressão, né? Tem um gatilho que você precisa ficar segurando ali para que ela possa então sair ali a água com pressão e lavar a calçada. Em menos de 5 minutos eu estava segurando aquilo e eu estava sentindo muita dor na minha mão por conta daquela pressão. Cenário número 1, tá? Minha nossa, que dor, eu não tenho mais força na minha mão. Ai, nossa, não consigo lavar isso daqui. Essa máquina é muito forte, é muito potente. Puxa vida, ai, como dói. Ai, isso deve ser por conta da minha tendinite. Né? Eu tive uma tendinite gestacional pós-parto, na verdade. Eu não conseguia nem prender o cabelo, né? Inclusive foi um motivo aí pelo qual eu raspei o cabelo nesse ano. Mas enfim, e aí esse comportamento, né, esse cenário, né? Ai, coitada de mim, deve ser da minha tendinite, eu não vou dar conta mesmo, olha só, tem toda essa calçada aqui ainda para lavar e eu já tô com tanta dor aqui no começo. Coitada de mim, não vou dar conta. E parei de lavar e pronto. Então esse é o cenário número 1, que desenha o quê? Desenha uma pessoa que encontra em si as desculpas para se colocar numa situação de pobre de mim, eu não vou dar conta, né? Encontra, literalmente, né? Encontra em si desculpas para justificar aquilo que está acontecendo. Vamos desenhar um cenário número 2, tá? Cenário número 2 No cenário número 1, a gente ainda pode incluir uma situação assim, ó. E onde é que tá o marido dessa pessoa, né? Essa pessoa tem aí um bebê em casa, onde é que tá o marido dessa pessoa? Sábado de manhã é o dia dele pedalar, isso é negociável, tá tudo certo, porque, né, tem toda uma dinâmica e uma organização em casa, e foi a minha escolha fazer essa limpeza da calçada naquele momento.
E a gente pode incluir assim, esse pensamento, né, de coitada de mim, porque quem tem que fazer isso mesmo não sou eu, é meu marido e tal. Enfim, né, pode incluir isso nesse tipo de comportamento. Agora vamos desenhar o cenário número 2. No cenário número 2, eu tô ali lavando com lava-jato, daqui a pouco, nossa, que lavadora mais forte, quanta pressão tem isso? Eu não tô dando conta, eu não vou dar conta disso aqui, não, tem que ter uma forma de segurar isso aqui. E aí vou lá, olho aquele gatilho, encontro inclusive uma trava, mas é uma trava que segura o gatilho para que ele não seja pressionado, né, para não acionar o gatilho. Então provavelmente alguma coisa para criança, né, para criança não se machucar, porque essa lavadora faz muita pressão e realmente pode machucar. Não encontrei outro tipo de trava. E aí, coitada de mim, ou, na verdade, se não é um cenário de coitada de mim, né? Tinha que ter uma trava nisso aqui, porque que porcaria que fizeram? Ela é potente demais, mas não tem sequer uma trava. Como é que pode um negócio desse? Tem que ter alguma solução e por que não tem isso? Então eu coloco a responsabilidade no outro, eu coloco a responsabilidade no cenário, na situação, não é minha responsabilidade, eu não sou coitada, eu vou num movimento de enfrentamento, de briga, né? Mas a responsabilidade não é minha e sim é do outro, né? Cenário número 3. Eu olho para aquela situação, eu procuro ali, eu não encontro uma forma de travar aquilo, e aí eu não sei o que fazer. Ô pai, ô vizinho, ô fulano, me ajuda aqui, ó, eu preciso fazer isso aqui, eu não estou dando conta de segurar, e tem que ter alguma forma de, né, você sabe fazer alguma coisa aí? Alguém pode fazer alguma coisa por mim? Né? Então eu não brigo, não discuto, não sou vítima, mas também não penso a respeito, né? Jogo para o outro a responsabilidade de pensar em alguma alternativa. E aí eu me coloco na dependência do outro, né? E aquilo que o outro fizer, eu vou ter que aceitar como sendo a solução, a possibilidade, porque eu me coloquei na dependência do outro. Cenário número 4. Eu sinto aquela dor, eu percebo, poxa, opa, isso aqui está exigindo do meu punho não pode exigir tanto, ele já está sensível, ele já tem um problema, eu preciso encontrar uma solução, procura ali a trava no gatilho, não encontro a trava que deveria, né, a trava para ficar pressionado, e me coloco a pensar quais são as alternativas, né? O que pode ser feito aqui? Então eu vou pensar naquilo que eu tenho disponível, eu vou pensar em agilidade, porque eu já estou lá fora, já estou de bota, já estou, né, enfim, e vou encontrar qual que é aquilo que eu tenho à mão, que seja prático e que possa fazer ficar com gatilho. E aí me vem em mente, aqui, eu usei outro dia um pedaço de um velcro e sobrou um pedaço que está aqui perto, vamos lá ver se isso funciona, vamos testar. Testado, poderia não ter funcionado, nesse caso funcionou e ok. Quer dizer que este quarto cenário é o melhor dos cenários? Talvez não, tá? Porque algumas pessoas vão dizer assim: essa é uma pessoa completamente independente, que não precisa de ninguém, que vai se achar assim, não, eu não preciso de ninguém, é soberba e tal. Isso não é bom, isso não é o adequado, tá? O ideal é sim, quando nós precisamos, e nessa situação não precisa, né? Mas quando precisamos de alguém é poder contar com alguém, tá? A gente vai desenhar uma outra situação também. Mas aqui, o que temos? Temos a coisa de não ter preguiça, a coisa de não se colocar no ponto de vítima, a coisa de não se colocar completamente dependente de outras pessoas, a coisa de não ter que fazer de tudo um enfrentamento e uma culpabilização do outro, da situação ou da sociedade. Entende? O que eu quero que pensem aqui, o que eu quero que vocês explorem aqui, provavelmente, se vocês se colocarem para pensar, vão encontrar outros cenários diferentes, e aí eu adoraria se colocassem aqui nos comentários aí algum cenário diferente possível para a gente ampliar essa possibilidade, essa discussão, né? Esses cenários que eu desenhei são formas de comportamento. Eventualmente acontece de uma pessoa que está aí sobrecarregada, escolhe uma determinada situação, por exemplo, agora não vou conseguir pensar em nada, não tenho um tempo para isso, vou contar com alguém, mas não é algo frequente, ok? Mas o que eu quero que vocês percebam é que cada um desses comportamentos é um comportamento que, via de regra, é recorrente. É a forma da pessoa agir, é a forma de ela ser no mundo. E quando você tem uma pessoa que é no mundo sempre num comportamento de vítima, ela vai
tendo mais daquilo, colhendo mais daquilo, estando mais vítima, sendo mais vítima e estando mais dolorida e não conseguindo sair daquilo. Porque ela se coloca nessa situação. E aí percebe que eu não estou falando de uma situação grande, de uma coisa de saúde, de uma situação da situação financeira da pessoa, da situação de relacionamento da pessoa. Eu estou falando de uma coisinha simples, que é a situação de começar a lavar uma calçada e como é que eu vou fazer para conseguir terminar essa calçada por conta de uma dificuldade. Então percebe que a forma de comportamento ela se repete nas pequenas coisas do dia a dia. E é aí que a gente tem que estar de olho, porque é aí que a gente consegue aprender. Aprender com o quê? Aprender com os nossos comportamentos e com os nossos resultados. Vamos aqui para a situação número 2, desenhar alguns cenários nessa situação número 2, que aí nós temos interação de duas pessoas para a gente falar um pouquinho de como é que é essa dinâmica com mais pessoas, tá? Na situação número 2, nós estamos na seguinte questão. Nossa mesa de jantar, nossa mesa de alimentar, sentamos em cadeiras e usamos atualmente uma torre de aprendizagem para que o meu filho fique nela, né, em pezinho e tal. Ele escolhe ficar dessa forma, porque ele não gosta de ficar no cadeirão, então ele fica ali dessa forma para se alimentar. Ele super curte, ele gosta demais de estar ali. Foi o que deu certo para nós. Percebemos logo depois que ele começou a usar, que ele, sendo uma criança super ativa, sendo uma criança que não para, né? Inclusive é por isso que ele gostou tanto dessa torrezinha, porque ali ele tá ali se mexendo, olhando para cá, a hora ele olha para lá, então o pai vai pegar alguma coisa na pia, eu vou junto, né? Nesse sentido, vai com o corpinho, né? E isso faz também com que ele faça movimentos que se tornem perigosos. Então encontramos aqui um problema. Então a situação ele começa a pegar nessa torre de aprendizagem, ele começa a pegar ela e balançar ela de forma que nos leva a pensar que vai cair. E aí, cenários, tá? Cenário número 1. Então, meu marido olha para aquilo e diz assim: para de mexer, Arthur, para de balançar, porque isso vai virar e você vai cair. Vai dar com a cara no chão, vai dar com a cabeça no chão, isso não vai ser legal. Então, ele visualizou uma situação acontecendo a partir daquela atitude do bebê e ele fala aquilo. Então, um cenário número 1 ele fala aquilo, decretou, né, que aquilo vai acontecer e sai de cena e deixa a situação e um dia vai acontecer, e daí quando acontecer, talvez ele possa dizer, porque tu viu, porque tu já tinhas visto que isso ia acontecer, porque eu avisei, porque eu falei, lembra que eu já tinha cantado essa bola e tal. Esse é um cenário. Então, neste cenário, nós temos uma pessoa que vê um problema, mas que não toma uma ação de sentar, de pensar, de discutir como é que nós vamos resolver esse problema que foi visto. Deixa esse problema que foi antecipado, que foi previsto, acontecer e ser real, para depois eu remediar a situação. Mas por que eu preciso remediar uma situação se ela já foi vista, é fato? Hora ou outra vai acontecer com esse movimento todo. Então esse é um cenário. E quem vai aí pensar nas suas coisas de dia a dia, quantas pessoas já ouviram assim, eu avisei? Porque alguém fez exatamente isso. Passou por algo, olhou como se não tivesse nada a ver com aquilo, falou, né, como se eu aqui, na minha bola de cristal, olhei para aquilo e disse, vai acontecer, e depois diz assim, eu avisei. Ok, avisou. Né? Aí nós temos uma outra parte desse cenário do eu avisei, que é de repente uma mãe que pode ficar ali pensando assim, ai meu Deus, por que eu não escutei ele? Por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não deixei o meu filho preso no cadeirão? Por que eu não fiquei com ele no meu colo para dar de comer? Por que eu não? Por que eu não? Por que eu não? E aí eu tomo aquilo como sendo a minha única responsabilidade, e aí coitadinha de mim, porque ele caiu e agora a culpa é minha, né? Errado. Mas, numa pessoa que tem um comportamento de vítima frequente, essa é uma situação muito possível. Cenário número 2. No cenário número 2, o pai vê aqui, né? Essa é a situação que aconteceu efetivamente, né? Então, até aqui essa parte do que aconteceu efetivamente. O pai vê aquilo, ele vai cair, vai dar merda. Em algum momento ele tá aí de cara no chão, de cabeça no chão, porque ele tá empolgado nisso, né? E aí a mãe vê aquilo, no cenário número 2, ela diz, então faz alguma coisa, porque tu também é pai, porque você pode fazer alguma coisa, porque não adianta só ficar falando, eu tô aqui tentando dar comida para ele, pensa em alguma coisa, ou então resolve, né, já que tu viu,
quem inventa aguenta, né? Mais ou menos isso, tem uma brincadeira assim. Já que tu viu, então faz alguma coisa, e aí é aquele comportamento, que é o comportamento reativo, de tudo que acontece, ou das situações que acontecem, trazer aquilo para uma forma de discussão no sentido de brigar, né? De apontar para o outro alguma fragilidade, alguma coisa assim, mas que também não toma para uma resolução, né? Só transfere ali, responsabilidade de um para outro, né? Cenário número 3. Aqui eu não tenho muitos cenários para desenhar, não, tá? Eu tô com pouca criatividade aqui. Se vocês tiverem mais algum, coloca aqui para mim. Cenário número 3. Então, o pai canta a bola, ele vai cair, ele vai virar. A mãe olha para aquilo, fato, concordo plenamente. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Tá perigoso, tá batendo na mesa, o tampo é de vidro, a gente precisa resolver isso logo. Qual é a alternativa? E aí o pai diz assim, daqueles teus elásticos, eu tenho uns elásticos, um rolo, comprei um rolo de elástico aí que eu uso para várias coisas, né? Fechar portinhas dele, algumas coisas assim, tá? Aquele rolo de elástico, eu digo, não, aquele rolo de elástico é muito frágil, aquele tá com muita força, vai se estapar o sol com a peneira, não vai dar certo, né? E aí, nesse cenário, é um cenário onde a gente começa a discutir. Foi efetivamente o que aconteceu, né? Então, não é. Mas eu joguei a bola para ele depois de novo. Mas agora tem uma coisa que é mais forte. Câmera de bicicleta, né? Então pega uma daquelas tuas câmeras, um pneu furado aí, pega uma daquelas câmeras, amarra na mesa, no pé da mesa, o cadeirão ali, a torre de aprendizagem, que vai ficar firme o suficiente para ele não conseguir fazer esse movimento. E aí ele é mais firme do que o elástico? Pode ser, mas não vai ficar legal, porque isso, porque aquilo, tal. Não é essa a solução. Tá, passou-se mais alguns minutos e aquele velcro? As duas situações foram velcro, tá? E aquele velcro? A pessoa aqui também comprou um rolo de velcro para resolver algumas coisas e ele é um velcro bem forte mesmo. Podemos testar, vamos testar. Pegamos lá um pedaço, coloca aqui no pé, não ficou legal. Resolve aqui, mas não resolve lá, tá, não deu certo. Mas e se tu fizer desse jeito? E o outro, e se fizer assim? Peraí, deixa eu testar aqui, tá? Entende que nessa situação do que eu tô trazendo aqui, esse cenário que eu quero colocar para vocês esse é o tipo de discussão que ela é extremamente válida, saudável, benéfica e importante acontecer. É não ter preguiça de pensar em alternativa, testar, sentir, aqui deu, aqui não deu, poderia que não desse com isso, poderia dar com outra coisa. Até esse momento deu, não deu só um que a gente pensou, a gente precisou pensar uma segunda alternativa depois, então, inclusive a coisa foi se construindo mais à frente, né? E esses cenários estão sendo desenhados aqui, definitivamente, para a gente pensar que o ser humano tem um hábito que não é o hábito mais saudável, mas é um hábito que vem de uma necessidade de sobrevivência, que é economizar energia. Nessa coisa de economizar energia, porque o nosso cérebro gasta cerca de 24, 25% de toda a nossa energia consumida no corpo, ele é pequeno comparado ao resto do corpo para gastar tanta energia. Então ele tem aí uns dispositivos de economizar energia, de ir por um caminho mais fácil, coisas do tipo. Então, aquele comportamento de eu não sei, eu esqueci, não é comigo, de como eu sofro, de isso sempre acontece comigo, tal, são comportamentos que também são tomados como atalhos. E aí, quando a gente vai tomando esse comportamento, esse atalho, 1, 2, 10, 15 vezes, daqui a pouco esse comportamento, a gente nem pensa, a gente simplesmente responde aquilo e a gente não está mais vivendo, a gente não está mais efetivamente sendo autor da própria vida. A gente está deixando as coisas acontecerem do jeito do outro. Tá dando poder pro outro, não tá... Quando eu digo dar poder pro outro, é assim, não sei e o outro faz e do jeito que fizer tá bom, né? A gente tá ficando numa situação de coitadinho, de tá tudo certo. Ou então é assim, deixa para depois, deixa eu fazer outras coisas porque não dá prioridade para algumas coisas, e depois que aquilo dá problema de verdade, eu tenho um problemão para resolver. Então, essas duas situações, elas foram colocadas aqui, são coisas do nosso cotidiano, e foi uma possibilidade que veio na minha mente, naquele momento em que depois eu segui lavando a calçada, né? Em que eu pensei, essas duas situações podem ser úteis para a gente olhar para comportamento humano. E são apenas provocações para que vocês possam pensar em situações da vida de vocês e fazer a mesma coisa, né? Então, aconteceu tal situação, eu estou feliz com o resultado?
Não estou feliz com o resultado. Cenário número 1, poderia ter acontecido isso, 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 aquilo. Gosto do resultado? Não gosto do resultado. Cenário número 2, assim, assim, assim. E aí, Rúbia, mas quando eu tenho outra pessoa, não depende só de mim. É verdade, não depende só da gente, dá trabalho. Seja só com a gente mesmo, ou seja com outra pessoa, sempre dá trabalho. Mas esse é o lance do viver. Viver é verbo de ação. Se a gente fica parado, atrofia. Se a gente fica parado, é aquela coisa do monitor cardíaco morreu. Não é vida. Então, deixar o cérebro agir só em preguiça mental, a gente vai sim ser tomado por inteligência artificial, que né, tem ali as suas baterias e todo esse consumo absurdo de energia para se manter esses super mega computadores, enquanto a gente fica aqui economizando energia e daqui a pouco a gente vai atrofiar cérebro, atrofiar a vida. Então isso pode parecer meio bobinho, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. E isso impacta muito forte na vida da gente. Então se você pegar um tipo de comportamento, perceber aí um padrão de comportamento que está te prejudicando, tenta mudar ele. Pega uma situação, desenha possibilidades, testa alternativas, presta atenção nos resultados disso, e aí você vai ver grandes mudanças na vida. Muito provavelmente. Se foi bacana para você, me coloca aqui nos comentários, desenha teu cenário, me pede para falar de alguma coisa. A gente pode desenvolver mais, pensar mais nas coisas do dia a dia, como é que a nossa mente está implicada nas situações e como é que a gente pode usar ela para se beneficiar e não para se prejudicar.